Hoje eu vou trazer uma técnica para vocês que eu uso muito, que é uma resposta imediata do universo. Como é essa técnica? A técnica consiste em você estar em uma área de natureza, pode ser uma cachoeira, um parque, pode ser mar, qual você escolher. Você também pode fazer em casa, mas quando a gente faz na natureza, eu sinto que as respostas são muito mais claras. E você vai basicamente questionar, sabe? Em voz alta. Você vai trazer algum questionamento. Um exemplo, um questionamento que eu trouxe uma vez e a partir disso eu mudei totalmente a forma que eu me relacionava com as pessoas. Eu perguntei, como eu posso me comunicar com as pessoas de forma mais clara, assim, sem agressividade, porque eu sempre fui muito agressiva na forma de falar e era uma coisa que eu não gostava, porque acabava magoando algumas pessoas e não era a forma que eu queria me comunicar. E aí, simplesmente veio assim uma voz na minha cabeça, e sempre assim, é como se fosse uma voz na tua cabeça e você começa a falar assim, sozinho. Fala, 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 fala. Então você tem que se permitir também falar em voz alta. Então esteja num lugar que você se sinta confortável para fazer isso. E aí eu comecei a refletir, falar sobre aquela questão e eu entendi que a comunicação, ela também depende da entonação que a gente usa. Não é só as palavras, né? A energia que você está carregando também. Como que você quer transmitir isso? Então eu comecei a sentir mais isso e entender que por mais que às vezes eu não falasse palavras agressivas, a minha energia, ela estava sendo agressiva, sabe? Aquele agressivo, passivo-agressivo. Então eu comecei a ter consciência e tomar mais atenção para a forma que eu queria me comunicar e a energia que eu estava sentindo no momento. Então pensar antes como eu estava me sentindo de falar, como eu me sinto em relação a isso, antes de trazer as palavras. E aí eu comecei a me comunicar muito melhor, porque aí eu sinto e eu entendo, eu posso me comunicar dessa forma, por mais que eu esteja me sentindo assim, eu posso me comunicar assim, para que eu não seja tão hostil, entende? Porque não tem necessidade. Tem momentos que não tem necessidade de ser hostil, porque eu pensava na minha cabeça, porque eu sou melhor, como que essa pessoa não sabe sobre isso? É óbvio, tá na cara, entende? Então eu era hostil porque eu pensava, como que você não sabe disso? Você tem que saber. Só que aí também a gente vai integrando, entendendo que nada é óbvio. Eu quis mudar, né, por conta que eu queria ter uma relação melhor com a minha família, com os meus amigos. Então foi uma decisão minha, entende? Só que essa técnica, ela funciona como? Você tem que se permitir, deixar que a resposta venha, sabe? Não adianta você fazer e ficar ali, cadê a resposta, cadê a resposta? Você faz a pergunta assim e deixa, fica lá no parque vendo as pessoas, sabe? Distraído. De repente a resposta chega pra você. Só que uma questão sobre essa técnica. Essa técnica não é pra você pedir, por favor, eu quero isso. A técnica traz mais um questionamento interno de como assim, o que eu estou fazendo que está acarretando isso? Universo, me mostre como eu posso ser mais amável na minha comunicação. Universo, como eu posso melhorar a minha comunicação? Entende? Assim, como o que eu estou fazendo é muito boa a partir do momento que você age. Porque às vezes a gente sabe sobre algo, mas a gente não quer ter a ação que vai fazer aquilo mudar. Porque muitas vezes essa ação ela é um pouco desconfortável, porque não é o que a gente está acostumado. Então, essa é a questão. Saber, né, o que está acontecendo, quais são as atitudes que não estão deixando que eu alcance algo, ou viva algo, e quais as ações que eu vou tomar em relação a isso, mesmo que seja desconfortável. Porque o universo está te mostrando, esse é o caminho. Agora você escolhe se quer continuar
nisso ou você quer viver o extraordinário, outras coisas que você almeja, mas que você não tá deixando de lado, né? Outras coisas que são superficiais. Você não tá focando no que é realmente essencial. Então, eu recomendo também que vocês tenham um caderno para escrever as reflexões. Eu tenho esse caderninho aqui desde o começo de 2024. Sim, 2024, 2023, não, 2024. E aqui, ó, aqui eu tenho no dia que eu escrevi sobre a comunicação. Como melhorar minha comunicação? Parecer menos grossa, hostil. Deve falar mais devagar e pausadamente, pois a entonação que eu utilizo interfere completamente na mensagem que quero passar. Hoje entendo que nosso tom de voz é o que a pessoa sente, entende, e não as palavras em si. Igual quando se fala com o cachorro. Se você mandar ele ficar quieto com uma voz calma e doce, ele vai abanar o rabo e ficar feliz. Agora, se você elogiar ele e falar para ele vir até você com a voz alta e com grosseria, ele vai ficar retraído. No caso, se você elogia um cachorro com uma voz como se estivesse brigando, ele acha que você tá brigando. E se você fala coisas feias pra ele com uma vozinha, ele entende que você não tá brigando com ele. Com isso, a gente entende que a nossa voz também tem vibração. E percebo que a minha tem muito um ar de superioridade. E com isso sai algo, a maioria das vezes, com grosseria. Agradeço por esse ensinamento. A partir desse dia, eu comecei a mudar a forma que eu falava. Então, essa técnica, ela realmente faz com que a gente desenvolva em áreas que a gente realmente quer, mas muitas vezes tá meio que, cego, não sei o que tenho que fazer. Então o universo te dá um direcionamento. É nisso aqui, é isso que você tem que fazer. E aí ele te dá a escolha. Você quer seguir por esse caminho ou você quer continuar? É a gente que decide, né? E é isso, gente. Essa técnica é uma das que eu mais faço e uma das que eu mais gosto. E eu peço que vocês se inscrevam no canal e curtam esse vídeo e comentem o que vocês acham, se vocês já fizeram e quando vocês fizerem, que eu espero que vocês façam, me contem como é que foi, se vocês gostaram ou não. Eu gostaria de saber se funciona também pra vocês, porque pra mim sempre, sempre, sempre funciona e eu amo.